Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo Jesus. Estamos iniciando o nosso culto de estudos bíblicos. Estou tentando aqui iniciar também na plataforma do Instagram. Deixa eu ver se consigo aqui, só um instante. Paz, Wanda, boa noite. Paz, irmão Geraldo, boa noite. Quem for chegando aí na plataforma, vai dando um olá, uma boa noite. Eu vi também a irmã Silvana chegando aí com o presbítero Hamilton. Boa noite para vocês também. Começando aqui um pouquinho mais tarde por razões tecnológicas, mas agora a gente conseguiu estabilizar. Aumentar aqui um pouquinho o volume. Esperar só mais um pouquinho. Para ver se os nossos irmãos vão chegando também. Vai avisando que o pastor já chegou na rede. Boa noite, irmã Áurea, graça e paz. Oi, filha. Paz, Monique, seja bem-vinda. São 7h42, deixa dar 7h45. Aí, independente de quem tivesse chegado, a gente inicia aqui a nossa ministração. Dá boa noite, pessoal. Sofia. Boa noite. E a paz. Tá lá carregando. Boa noite, pai. Fala pro pessoal direito. Boa noite, gente, pai. Ó, Cíntia aí chegando pelo Instagram. Veja, filho. Daqui a 3 minutinhos a gente começa a ministração. Por incrível que pareça, esse celular aí capta até sair. Tá no 100%, papai? Oi. Esse telefone tá fechado. Está na mão de Alice? Sofia. Ô, Sofia. Eu acho que não tá não, viu? Pega o creme na mão de Lili, Sofia. Ela tá botando muito bem botado ali na boneca. Eu gosto de botar na boneca. Ei. Eu porque eu botei. E agora ela tem boneca.
para a gente iniciar a nossa celebração. Vi que a irmã Lúcia também chegou aqui, a irmã Sinara, o Wilton. Então vamos orar, pedir ao Senhor que esteja nos direcionando nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para ouvirmos a Sua palavra, para cultuarmos ao Senhor, para ouvir o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, nesses dias de tempestade, de angústia, de luta. Tenha misericórdia de nós, de qualquer sentimento que esteja no nosso coração e que não agrada ao Senhor. O Senhor nos chamou para a santidade, para a pureza, para cada dia mais nos conformarmos à Sua imagem, à Sua semelhança. Então nos ajuda, Deus. Que não tem sido fácil diante do que tem acontecido ao nosso redor, mas que os nossos olhos possam estar sempre fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, e por conta dessa confiança em Ti, que nós possamos estar com o nosso coração cheio de paz, de esperança, de alegria, de confiança, de que o Senhor está à frente de todas as coisas. Que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente para aquilo que o Senhor quer, não somente durante essa ministração, mas durante todos os dias da nossa vida. Muito obrigado. Dessa forma eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Quero ministrar uma canção chamada Santificação, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai estudar hoje. Nós vamos falar sobre santidade, vamos abrir uma série de estudos sobre santidade. E antes disso eu queria ministrar essa canção do pastor Daniel Souza, que é como se fosse uma oração que é feita pelo cantor, pelo ministro, rogando a ele, ou dizendo que ele quer se parecer a cada dia mais com o Senhor. Que você também possa dizer isso nessa noite. Eu quero ser santo como o Senhor, quero ser puro como o Senhor. Quero a cada dia mais me parecer mais contigo, Deus. Porquanto é santo aquele que me chamou, sim, santo é aquele que me escolheu para andar com ele, viver por meio dele, santidade. Pois essa é a vontade de Deus o Pai. Se Ele quer a minha santificação, para andar com Ele, viver no meio dele, santidade. Assim como tu és, Senhor, eu quero ser santificado.
santificação. Assim como tu és, Senhor, eu quero ser santo, santo, santidade, assim como tu és, assim como tu és, Senhor, eu quero ser santo, santo, santificação, que esse venha a ser o seu desejo, buscar essa santidade, essa pureza diante do Senhor, porque esse é o desejo dele para mim e para você. E do que é que nós vamos estar falando aí nas próximas semanas, nos nossos cultos de quarta? Nós vamos estar falando sobre esse tema da santidade. O tema principal é: eu, um santo, por que não? E nós vamos basear esse estudo num livro chamado Eu, um Santo, Tá Difícil. Esse livro é do Sérgio e da Magali Leoto. Eles são especializados em estar trabalhando com um público jovem, e dentre os assuntos que eles têm buscado trabalhar é justamente o tema da santidade. Esse material, para os irmãos terem noção, ele é de setembro de 2000, cerca de quase 20 anos atrás. E como isso é atual para os nossos dias. Os irmãos vão ver do porquê que a gente está tratando desse assunto, quais são as dificuldades que nós temos visto, né, nos nossos dias para estar tratando desse tema da santificação, quais as dificuldades, o que nós podemos fazer para vivermos essa realidade a cada dia mais nas nossas vidas. Por que não ser santos? Por que não buscar essa pureza, essa santidade? Quais são os nossos inimigos no que diz respeito a isso? O que nós podemos utilizar de armas, de ferramentas que estão descritas na palavra de Deus? Qual a importância de ser santo nos nossos dias? Então, acerca dessas coisas é que nós vamos estar trabalhando nesses próximos dias. Eu queria convidar você para essa jornada, então, de santidade e de pureza diante do Senhor. Eu, um santo, por que não? Quais são as dificuldades que nós temos visto nesses últimos dias para tratar desse tema da santidade? Na verdade, a gente falar sobre esse tema de santidade tem uma dificuldade grande, inclusive de detectar o quanto nós precisamos estar falando nisso e ministrar especificamente para algumas pessoas, por conta da questão dos disfarces. Há muita gente que se disfarça de religioso, há muita gente que se disfarça de crente, muita gente que se disfarça de seguidor do Senhor, mas na verdade o seu coração está distante de Deus. E a gente sabe que a santidade tem a ver justamente com essa vida séria que nós queremos ter com o Senhor. Quão sério é a sua vida com Deus? Quão sério ou quão disposto você está de seguir todos os preceitos do Senhor?
Será que você em algum momento não fez uma dessas declarações, quando alguém falou de santidade, de reparar o altar, né? É uma linguagem muito comum da gente. Repara o seu altar diante de Deus, né? Se aproxima mais do Senhor. E alguns, quando a gente cita algo do tipo, olha, é necessário conserto, é necessário se aproximar do Senhor, dizem, né? Ah, eu sou crente, mas eu não sou fanático. Você já ouviu uma frase desse tipo? Não, aí você já está querendo demais. Você quer ser tradicional demais, está querendo ter um nível de santidade que talvez só o próprio Jesus teve. Mas nós fomos chamados para imitarmos a Cristo Jesus. E aí, será que não seria bom nós chegarmos a esse nível de excelência do Senhor Jesus? Será que ser santo de fato é ser fanático? É abrir mão de se divertir, de ser uma pessoa risonha, de ser uma pessoa agradável? Outra frase que é muito dita nesses dias eu não busco tanto assim essa aproximação do Senhor, porque eu sei que Deus não se importa com certos pecados. Ele sabe que a gente aqui na face da terra não teria condição de resistir. Mas será que existe algum pecado ao qual nós não possamos resistir? Será que de fato o Senhor entende que diante de algumas setas, diante de algumas tentações que vêm diante de nós, é impossível que o ser humano consiga resistir? Quando não somos nós que damos a desculpa, né, da não santidade, esse preconceito ele pode vir de fora, né? Então alguns, quando nós tentamos buscar essa vida de pureza, vão dizer: olha lá, aquele que quer ser crente demais, está querendo se aparecer. Olha lá o pastorzinho, olha lá a missionariazinha, tá bom, ela é mais importante do que nós, é mais santa do que nós. Olha lá o santinho perdendo o melhor da vida. Aliás, eu acredito que eu já tenha contado para vocês que eu tive uma experiência semelhante, né, no que diz respeito a isso, né? Quando eu anunciei que ia casar com o ente, eu fui na casa de alguns parentes para levar o convite, e indo para a casa de um dos parentes para entregar o convite, ele olhou para mim com aquela cara assim, né, de estranheza, e disse: é o que, rapaz, você vai casar, você novo, podendo aproveitar a vida, vai buscar se amarrar agora, largue de ser besta. Eu fui para ali cheio de alegria e acabei, de certa forma, saindo constrangido, porque um parente, né, que eu achei que ia ficar feliz com aquela minha decisão, achou que eu, na verdade, estava tomando a pior decisão da minha vida. Provavelmente também por conta do tipo de relacionamento que ele nutria por sua esposa. Então esse preconceito, de certa forma espiritual, às vezes também acaba desestimulando as pessoas de buscarem uma santidade com o Senhor. E quando a gente está buscando falar sobre santidade nesses dias, quais são os objetivos que nós temos na mente? O primeiro deles é da gente procurar verificar por que a santificação é tão banalizada nos nossos dias. Será que são aspectos meramente pessoais? Será que existe algum tipo de influência externa que faz com que a gente não queira buscar? Algo na cultura também, onde nós estamos inseridos, que faz com que não haja essa busca pela santidade? Esse é um dos nossos objetivos, identificar as causas. Depois, buscar a posição bíblica. O que a Bíblia fala sobre a santificação? Afinal, a ideia aqui é basear o nosso estudo na experiência dos irmãos, mas ter o alicerce bíblico também para que nós possamos buscar em Deus que tipo de direcionamento tomar no que diz respeito a isso. E pôr em prática também os conselhos que forem apresentados. A ideia não é só ouvir mais uma literatura, ouvir mais um estudo, mas conseguir colocar no coração de tal forma que a gente possa pôr em prática durante todos os dias. Então, buscar quais são as causas, a base bíblica e como nós podemos pôr em prática esses princípios que nós vamos abordar aqui durante as próximas semanas. E a gente vai começar a falar um pouquinho então sobre a desmotivação para a santificação. Infelizmente, por vezes um sentimento diabólico se abate no nosso coração
de que não adianta resistir às tentações, não adianta, né? Elas sempre vão ser postas aí, a carne é fraca, né? Usa-se pela metade aquilo que até a Bíblia fala sobre o assunto, a carne é fraca, então como a carne é fraca, nós não estamos imunes àquilo que o mundo pode dar de banquete, né? É melhor então a gente abrir o coração, se jogar mesmo, desfrutar de tudo. Afinal, o importante é o nosso relacionamento com Deus. Se eu pelo menos vou uma vez por semana na igreja, se eu dou meu dízimo, se eu tenho relacionamento legal com os irmãos, então eu acho que eu posso ter esse meu a sós comigo mesmo, fazer o que eu quiser com o meu corpo, com a minha vida. Não adianta, na verdade não adianta. E isso tem a ver com a filosofia do nosso tempo. Nós estamos vivendo num tempo de pós-modernismo. Nesse tempo de pós-modernismo não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, existem várias verdades. E dentro do pensamento que existe no pós-modernismo está a ideia do pecado. O pecado é uma visão acerca de que certas atitudes são erradas, mas são erradas para um determinado grupo religioso, no caso os cristãos, dizem aqueles que entendem que não podem resistir à tentação, né? Então, na verdade, o próprio conceito de pecado é um conceito judaico, cristão. Então quem quiser seguir o judaísmo, o cristianismo, siga com o seu preceito acerca de pecado, mas eu sou ateu, ou eu sigo outra religião, enfim, eu até gosto de Deus, mas com um lado independente de religiões, e acho que não tem nada a ver essa questão de pecado, de erro, de santificação. Então isso acaba levando a um esfriamento espiritual. Esfriamento esse que, por exemplo, foi experimentado na Europa. A Europa foi berço do protestantismo, lá que ocorreu a reforma protestante e inicialmente a busca pela palavra, por aquilo que a palavra queria. E hoje a gente vê um esfriamento total do evangelho na Europa, a ponto de que a Europa hoje está carecendo de missionários. Já pensou? O berço do protestantismo histórico está carecendo de missionários que saiam das Américas para ir para lá levar a palavra, porque grande parte das igrejas protestantes fechadas, algumas substituídas por bares, por boates, tem algumas que não tem um pastor à frente há muito tempo, algumas há décadas. Esse é o estado da Europa. O secularismo, esse pós-modernismo tomou conta da sociedade e das pessoas de tal forma que elas entendem que não precisam buscar, elas não precisam estar com Deus. Isso também está chegando nos Estados Unidos. Normalmente tudo que chega nos Estados Unidos de alguma forma também acaba chegando no Brasil. Lembrando que os Estados Unidos eles foram colonizados por protestantes e durante muito tempo foi a nação referência no que diz respeito à evangelização. Ainda existem muitas igrejas fortes e que servem de referência lá, mas o que nós temos visto é um esfriamento espiritual também nos Estados Unidos. Muitas pessoas hoje se dizem protestantes, mas não praticantes. Coisa que a gente jamais conseguiria entender, né? Um protestante não praticante, mas é algo muito comum nos Estados Unidos, e nós temos visto também essa mesma questão chegar para a igreja no Brasil. Por conta da falta de firmeza na palavra, por também beber dessa fonte pós-moderna, é que nós temos visto esse esfriamento espiritual. Na verdade, as mudanças acontecem de maneira sorrateira, como um conto que é dito, né? Na verdade, uma história que se conta acerca de como é que faz para se preparar uma rã. Os cozinheiros, eles dizem que quando você vai preparar uma rã, você não vai colocar ela numa chaleira quente, porque se você colocar ela de vez numa chaleira quente, ela vai pular dali, né? Vai se queimar inicialmente e vai pular dali. Qual é a ideia? A ideia é que você coloque ela dentro da panelinha
e vai aumentando o fogo aos poucos. Ela vai se acostumando, vai gostando ali do ambiente e no final de tudo ela vai acabar morrendo cozida. Por quê? Porque ela se acostumou com aquele ambiente que estava ali, com aquele aumento de temperatura gradual, até que ela acabou sendo cozida. Nós estamos sendo cozidos pela humanidade, pelo mundo ao nosso redor, com os seus costumes, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de enxergar o que é certo e o que é errado. Na verdade, o mundo ele tem sofrido gradualmente a mudança dos seus padrões éticos e morais. O que há 20 anos atrás era tido como um erro abominável, hoje estão todos buscando até reafirmar a sua posição frente a essas questões. Então, isso faz parte desse esfriamento cultural por conta dessa filosofia pós-moderna. A desmotivação para a santificação, ela é o sinal claro de que nós também estamos sendo cozidos em fogo brando por Satanás, achando que tudo está normal. Afinal, hoje em dia, o mundo é assim mesmo. Já ouviu esse tipo de frase? Não, isso é a modernidade, isso é o mundo, é porque os nossos pais eles eram retrógrados e aí por conta disso a gente vivia preso, sem liberdade. Então hoje não tem nada a ver, não tem nada a ver usar uma roupinha justa demais, não tem nada a ver sexo antes do casamento, ninguém tem nada a ver com a minha sexualidade. Enfim, são padrões que o mundo está enxertando de todas as formas e a gente vai sendo cozido dentro da panela, dentro da chaleira, até que a gente se acostume e não queira mais buscar esse padrão de santidade. Aonde nós observamos, o que é que nós observamos no tocante a essas causas que nos levam para essa desmotivação da santificação? Primeira coisa, os meios de comunicação. O que a gente vê é que a propaganda que é feita para nos desmotivar à santidade, ela é muito mais atraente do que a divulgação da palavra de Deus. Então, propagandas de cerveja, de bebidas, agora estão até mais restritas, mas normalmente usando a sensualidade, as novelas, os filmes, até as séries infantis, se você for observar, elas estão sendo trabalhadas de tal forma que pequenos enxertos da ideologia pecaminosa, mundana, possam ir aos poucos adentrando na mente das crianças de forma simbólica, até que quando essa criança vira adolescente, jovem, ela já está com aquilo na mente. E aí daí para frente é só misericórdia de Deus. Então a gente vê que os meios de comunicação eles massificam essa ideia de que não existe nada errado, tudo é certo, desde que não prejudique o outro, Esse é o pensamento. E por vezes nós temos uma dificuldade muito grande de responder à altura e com a mesma qualidade, ou até com a qualidade superior no que diz respeito a isso. Enquanto filmes são produzidos, séries, documentários, no sentido de desvirtuar a visão bíblica acerca da santidade, nós caminhamos a passos de tartaruga, muito lentamente, às vezes com uma qualidade não muito boa, não tão atraente, de tal forma que as pessoas consomem aquilo que não presta, e acabam não consumindo aquilo que seria virtuoso, que traria então edificação ao coração. Por vezes, preparo para ministrar. Há pesquisas que falam que as conversões, os crentes normalmente se decidem, na maioria das vezes, entre os 13 anos a 25 anos de idade, ou seja, da adolescência até o início da juventude. A faixa de conversão nessa fase é da faixa de 85%. 85% dos crentes se convertem dos 13 aos 25 anos. E, infelizmente, não existem
tantas pessoas disponíveis e preparadas para se comunicar nessa faixa de idade. Diferente, né? Você vê canais aí dos YouTubers trabalhando desde do público infantil, adolescente, jovem. A gente ainda está tateando no que diz respeito a isso e até no preparo mesmo fora da rede. A gente fala de professores que investam nessa área. Normalmente os adolescentes são tratados como aborrecentes. Já viu isso? Essa frase? Ah, lá vem o aborrecente, lá vem o chato, ele quer protestar contra tudo e contra todos. Faz parte dessa fase, né, de afirmação, de autoafirmação. Alguns embates vão acontecer, mas se você estiver embasado na palavra de Deus e preparado, com certeza aquele adolescente, aquele jovem vai dar atenção. Nós utilizarmos os recursos que estiverem disponíveis para isso, vai fazer com que eles prestem atenção. Então tem que haver preparo também no que diz respeito à ministração sobre santidade. Agora, por vezes também, aquela pessoa que é ministrada, aquela pessoa que é alvo da ministração, ela também tem culpa, porque por decisão própria, muitos não querem ser santos, justamente por aquilo que nós falamos anteriormente, né? Acham que não chegarão ao padrão de santidade da Bíblia, eles vão ter que assumir um posicionamento diferente que por vezes não será aceito. Muita a questão da aceitação, né, nessa hora por aqueles que estão ao redor. O que é que meu parente vai falar, o que é que meu vizinho vai falar, o que é que meu amigo da escola, do trabalho, da faculdade vai pensar. Então, infelizmente, por vezes, a desmotivação da santificação vem da própria pessoa que não quer ser santa por opção. Aí nessa luta por santidade, nós enxergamos 3 tipos de crentes presentes nas comunidades. Aqui estou falando agora dentro do seio da igreja. Quais são os 3 tipos de crentes que nós enxergamos? O primeiro deles é aquele que verdadeiramente nasceu de novo, que luta todo dia para dar um bom testemunho e que, diante de algum erro, diante de alguma falha, se arrependem, pedem perdão a Deus e depois voltam a pelejar, a batalhar contra Satanás em busca de viver uma vida santa e plena de santidade. Esse é o primeiro tipo de crente. Tem o segundo tipo de crente, que é aquele que tem problema com essa área da santificação. Ele, por mais que ele lute ou diga que está lutando, ele não consegue resistir às tentações. Ele crê que ele é impotente, que ele não vai conseguir se afastar dessas causas e por conta disso acabam se acomodando. E aí se juntam com as más companhias. A palavra vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Por vezes eles não têm uma vida devocional, ou seja, não leem a palavra, não oram, não jejuam, não congregam também. Por vezes eles vivem essa vida de não santificação de maneira real, plena, pela pressão de amigos. Então, diante das investidas daqueles que estão ao seu redor para que não busquem, para que não vivam nesse ambiente de santidade, acabam por ceder às pressões. E tem o terceiro nível. O terceiro nível é aquele que não se converteu de fato. Até canta, dizima, frequenta ali a comunidade, por vezes são até filhos de crentes, sabem versículos de cor, mas na verdade vai ao culto mais por obrigação ou pela questão da amizade. Mas no que diz respeito a relacionamento com Deus, busca santidade, buscar arrependimento quando comete um erro, esses não querem conta de forma alguma. Qual dos 3 representa você? Quem é você entre esses 3? Aquele que está buscando verdadeiramente ao Senhor e quando erra se arrepende e roga o perdão dele? Aquele que, por mais que entenda o que significa a santidade, tem dado a desculpa de que não há como viver essa santidade? Ou aquele que é o manda voou mesmo,
que está ali por obrigação, pela amizade, mas que não tem nenhum relacionamento com o Senhor. Pense nisso, não precisa me responder, não. Responda para ti mesmo. Quem é você na comunidade dos santos? Lembre que santificação não é sinônimo de perfeição. Buscar santidade não quer dizer se tornar isento da possibilidade de pecar. Até porque enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nessa morada que é sujeita a falhas, a erros, nós podemos errar, nós podemos pecar, mas o pecado não deve ser algo constante na nossa vida. Nós já falamos na nossa comunidade que o pecar é errar o alvo. O seu objetivo não é errar o alvo, o seu objetivo é acertar o alvo. Por vezes a flecha vai cair antes do alvo, acima, ao lado, mas é acidente. O seu objetivo não é errar, o seu objetivo é acertar. Quando você acerta o alvo, você faz aquilo que é certo diante de Deus, você cresce então em pureza e santidade. Isso vai te levar à maturidade. Então santificação é sinônimo de maturidade. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais maduro você fica. Quando a palavra fala justamente acerca dessa busca por santidade para que leve à perfeição, essa perfeição no que diz respeito à maturidade, chegar à estatura de varão perfeito ou varão maduro, de homem maduro, de pessoa madura. Então, eu acredito que esse seja o nosso objetivo e eu espero que esse também seja o teu objetivo, acertar esse alvo e chegar à estatura de homem perfeito, de mulher perfeita diante de Deus. Ainda sobre a santificação, eu queria citar aqui alguns textos bíblicos que vão já começar a dar a base do que é que a Bíblia fala acerca desse assunto, sobre santificação. Aonde começa a santificação? Como começa a obra da santificação? A obra da santificação ela começa na conversão. E aí eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir em Efésios no capítulo de número 1, no versículo de número 13. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13. O texto diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Preste atenção também no que está escrito em João, Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo de número 8. João diz, quando Jesus na verdade fala, né? Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós entregamos de fato o nosso coração a Deus, passa a viver nas nossas vidas, a dirigir as nossas vidas o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que vai fazer esse trabalho de convencimento, de transformação. Primeiro de convencimento acerca de que nós não poderíamos nos salvar por nós mesmos, nós somos pecadores, se nós não entregarmos o nosso coração a Jesus, nós, ao invés de termos recompensa eterna, nós teremos a perdição eterna. E depois ele começa a fazer esse trabalho de conversão de pensamento, conversão de atitude, conversão de jeito de ser, porque é ele que vai trazer a mudança ao nosso coração. E quando é que isso começa? Isso começa no dia que nós entregamos o nosso coração a Deus. A partir desse momento nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E aquilo que nós chamávamos antes de ataque de consciência, voz da consciência, nós passamos agora a entender como o Espírito Santo de Deus. A voz da consciência, às vezes, antes de nós entregarmos o nosso coração a Deus, a gente poderia ligar, poderia dizer que era coisa da nossa cabeça, que não tinha nada a ver, mas agora não. Agora que eu estou com Cristo Jesus, eu entendo
quando eu estou prestes a fazer algo errado, existe um Espírito Santo para falar no meu coração e eu preciso ouvir e atender a voz do Espírito Santo para que então eu não erre. Nosso Deus não nos deixa desassistidos. Se de fato eu entreguei o meu coração a Deus, eu começo então a ser trabalhado pelo Espírito Santo. Já a partir de quando? A partir da minha conversão. De tal forma que todas as vezes que nós erramos, o Espírito Santo traz à nossa consciência o fato de nós termos errado, para que dessa forma nós confessemos esse pecado e paremos com a prática dele. Porque não adianta errar, confessar, pedir perdão, errar, pedir perdão. Isso está demonstrando que, na verdade, essa engrenagem da conversão ainda não aconteceu no nosso coração. Lembrar também que a santificação, ela é um processo. Ela não acontece de uma hora para outra, do dia para a noite. Ela vai acontecendo aos poucos a partir do momento que nós vamos dando espaço ao ministrar e ao trabalhar do Espírito Santo de Deus. A ideia é que até a segunda vinda de Cristo Jesus, nós possamos todos os dias estar dando um testemunho acerca da nossa vida diante do Senhor. É o que a Bíblia vai falar, inclusive, do que acontece quando nós errarmos. O que é para fazer? É para não ligar? É para deixar para lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está lá em 1 João, no capítulo de número 1, no versículo de número 9. Então, diante do erro, diante do pecado, nós precisamos confessar e acreditar que o Senhor vai trazer a mudança nas nossas vidas. Lutar para não cometer o mesmo erro o tempo todo. Lá na frente a gente vai falar sobre as estratégias para que isso não ocorra. Mas o que a gente precisa entender nesse momento, além de saber que esse processo de santificação começa na conversão, é saber que ele é um processo. Lembrar que nós não podemos nos acomodar como algumas pessoas, conforme está escrito em 1 João 12,19. 1 João 12,19 vai dizer: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, quando nós erramos e erramos continuamente, quando nós não pedimos perdão a Deus diante das falhas que nós cometemos, é como se nós não nos portássemos como filhos de Deus, mas como filhos das trevas, como anticristãos, não cristãos. Se você entregou a sua vida ao Senhor, primeiro, entenda que esse trabalho de transformação, de santificação começou no momento que você entregou a sua vida a Deus. Então, saiba que é um processo. Você vai aos poucos deixando aquele erro, deixando aquele pecado, até que de uma vez por todas você possa ser liberto dele. Então, esse é o desejo de Deus, que a gente vá se conformando, vá se aperfeiçoando até o momento que ele venha nos buscar. Sobre a santificação também, ela é uma característica da família de Deus. Deixa eu abrir um texto aqui, texto de 1 Pedro, capítulo de número 1, 1 Pedro 1, nos versículos 16 e 17, 1 Pedro 1, 16 e 17, está escrito o seguinte: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós não somos cidadãos desse mundo.
Nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus disfarçados de cidadãos desse mundo. E a ideia é que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós precisamos andar como forasteiros. Jeito de forasteiro, fala de forasteiro, pensamento de forasteiro, jeito de quem mora no céu, de quem tem um lugar garantido no céu, de quem está se aproximando de Deus. Então, quanto mais a gente se volta para a palavra de Deus, mais vida, mais santidade nós teremos. Essa é uma característica do nosso Pai. Os filhos são semelhantes a seus pais. A cor do olho, a aparência do nariz, às vezes o jeito de ser. E nós precisamos ter a mesma característica do nosso Pai Celeste. O nosso Pai Celeste, uma das suas grandes características, dos seus atributos comunicáveis é a santidade. Então, se nós fazemos parte da família de Deus, se Ele é o nosso Pai, isso precisa ser refletido também nas nossas vidas. Ser santos, como santo é o Senhor. Outro texto também se encontra em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 29, onde está escrito: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Qual é o desejo do Senhor? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O desejo dele é que no jeito de falar, de pensar, de agir, nós façamos parte dessa grande família. E é uma família que o desejo do Senhor é que a cada dia mais vai se agregando mais e mais e mais pessoas. Ele quer que você faça parte, então, dessa família de santos, do qual Ele é o Pai, Cristo Jesus é o nosso irmão mais velho, e nós, como irmãos caçula, vamos nos achegando, vamos nos aproximando e querendo ser parecidos com o nosso Pai, ser parecidos com o nosso irmão mais velho. Para isso o Senhor nos predestinou. Foi para isso que o Senhor nos fez, para buscarmos a sua santidade em amor, em graça, em misericórdia. Então faça isso. Pense nisso. Pense em tudo que nós falamos aqui nessa noite. Nós não vamos nos estender mais, porque acredito que já coloquei muita caraminhola na cabeça dos irmãos. Mas pensa nisso. Pensa que santidade é característica de quem é salvo. Santidade é característica de quem nasceu de novo. Se eu nasci de novo, o meu desejo não é de errar, não é de pecar, não é de achar que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, que ninguém tem nada a ver com isso. Nem o irmão que queira me chamar a atenção, é melhor ele cuidar da vida dele. E o Senhor viva lá no seu alto e sublime trono e me deixa aqui na face da terra. O desejo de Deus, que sejamos mansos, humildes, que sejamos puros como Ele, buscando isso por meio da santificação, do transformar das nossas vidas, não nos conformando com o que está acontecendo ao nosso redor, não querendo ser a próxima rã da chaleira do diabo, mas que você possa pular fora, independente da temperatura, independente do banquete que o diabo venha te dar. Busque a santidade. Sejamos santos como santo é o Senhor. Essa é a vontade de Deus, o nosso Pai, a nossa santificação. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. O seu desejo é que a gente venha estar buscando a santidade, a pureza, venhamos nos desvencilhar do pecado, das tentações que estão ao nosso redor. Tenha misericórdia de nós, quando nós nos acostumamos com o que tem acontecido ao nosso redor, por vezes quando pensamos, quando olhamos, quando agimos como aqueles que não te conhecem. Nos ajuda, Pai, a cada dia mais estar ouvindo o seu Espírito Santo. Quando Ele vier trazer ao nosso coração a consciência do erro que nós praticamos, que possamos pedir perdão e não praticá-lo mais, para que dessa forma nós possamos viver de modo digno, testemunhando do Teu bom nome aqui na face da terra. Se há alguém
que nessa transmissão foi tocado pelo Senhor e que nesse momento está querendo ter uma vida mais pura diante de Ti. Ouve esse pedido, transforma esse coração e que ele possa ser um santo, uma santa diante do Senhor, fazendo aquilo que Te agrada. Quanto àqueles que estão firmes, que o Senhor os mantenha também ainda mais firmes, vigilantes, que eles possam ser testemunhas contínuas do Senhor, de que é que o Senhor permita que eles possam ir. E que possamos atrair aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que ainda não Te conhecem, que ao olhar para nós, busquem ser santos, como nós buscamos essa santidade no Senhor. Muito obrigado. Dessa forma eu Te oro grato em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós na sexta-feira queremos convidar você para que possamos estar juntos na plataforma de culto de oração, normalmente 15 minutos antes, às vezes até antes disso a gente lança lá um link para que às 19h30 nós possamos estar juntos orando e clamando a Deus. Nesse mês nós temos feito isso em todas as sextas-feiras e gostaríamos muito de contar com a sua presença também nessa próxima sexta. Então nós vamos colocar no grupo do WhatsApp. Já tivemos uma quantidade maior na última semana e gostaríamos de ter uma quantidade ainda maior durante essa próxima sexta-feira. Você que não faz parte da nossa comunidade, caso deseje participar também do culto de oração, não tem problema, entre em contato conosco para que a gente possa estar disponibilizando o link e você participar também desse momento de clamor. O Ed estava me falando que houve um novo decreto hoje e me parece, eu ainda não tive acesso a esse decreto, foi dito que aquela liberdade para que as igrejas estivessem realizando cultos presenciais voltou a ser cassada. Eu vou observar caso isso tenha acontecido. Eu não sei durante quanto tempo vai vigorar essa lei, né, que agora foi promulgada hoje. Caso até domingo essa lei não caia, nós vamos proceder com o nosso culto totalmente virtual e teremos a celebração da ceia também no ambiente virtual. No mês passado, essa ceia ela foi feita por meio das famílias, né? Então os chefes de família estiveram ministrando essa ceia dentro das suas casas. Caso permaneça essa condição, nós devemos fazer a ceia com nós, né? Conosco aqui ministrando e os irmãos nas suas casas realizando esse ato, essa ordenança que o Senhor deixou. Então fiquem atentos, no culto de sexta-feira nós devemos dar mais instruções acerca disso, tá bom? Obrigado, irmãos, pela presença de vocês aqui nessa noite, toda essa transmissão. Caso os amados desejem tirar alguma dúvida, podem ir pelo WhatsApp, seja no privado, seja no grupo da igreja, falar comigo tranquilamente, viu? Que eu estou à disposição, tá ok? Obrigado, que Deus em Cristo te abençoe e até logo mais, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.